do som gosta de dizer que a gente é tudo doido, porque a gente vem aqui e fica perturbando eles, né? É que a irmã estava falando, elas me dispensavam que a gente estava falando com eles. Desculpa aí, viu, pessoal? Irmãos, sem mais demora, vamos aqui falar com o Senhor novamente, para que possamos abrir a palavra. Amado Deus, a Tua palavra, Senhor, foi aberta nessa manhã. Que os nossos corações também possam ser abertos para Ti, Pai. Nos perdoa, em nome de Teu Filho, dá-nos o que é de precioso do Senhor, que é o Teu Espírito. O Senhor disse que iria nos dar se a gente suplicasse por Ele. E nós o queremos, meu Pai. Por favor, Senhor. Sem Ele não poderemos, meu Deus, alcançar a salvação. Agradecemos em Teu nome, Senhor Jesus. Amém. Irmãos, amanhã é um dia em que as pessoas ficam mais melancólicas, né? Mais românticas. Parece que o romantismo só acontece amanhã. Os outros dias somem, né? Mas, como amanhã vai falar sobre casais, então hoje o Senhor me deu essa oportunidade, né, de estarmos aqui compartilhando a palavra. Não sou mestre, não sou pregadora, mas amo estudar a palavra e aquilo que o Senhor me ensina eu amo passar adiante, porque isso é o que importa, né? Não adianta eu aprender uma coisa se eu não vou também repassar, né? Então, amanhã é uma data que para muitos é importante, mas para mim o importante é o cotidiano, né? Então eu quero falar um pouco sobre família. Sobre como as nossas famílias são importantes, né? Nós viemos de uma família, nós nascemos porque fomos gerados de uma família. Aconteceu uma família para que houvesse outras pessoas. Sem família, sem a unidade de um casal, porque família, às vezes a gente confunde, a gente acha que família é pai, mãe e filhos. Mas a verdade é que família é o casal, né? Os filhos, eles são consequências dessa família, né? Então Deus é muito maravilhoso. Então quem não quer ter uma família? Uma pessoa sem família, às vezes até parece uma pessoa sem identidade, né? Eu estava vendo um homem falando no canal Pedindo Ajuda, e ele disse assim: você não tem família. Ele disse: não tenho pai, não tenho mãe, não tenho irmãos. Isso é uma coisa estranha. A pessoa vive praticamente no mundo sozinho, né? Havia perdido toda a sua família. Então é uma situação muito triste, né? Então é muito bom a gente ter família. É complicado ter família, né? É muito difícil lidar com família. E aí você vem para a igreja, é outra família, né? A família espiritual. Então, aqui também é complicado conviver, né? É complicado viver em casa e é complicado viver aqui porque estamos, como o irmão Robson estava falando, a gente está lidando com pessoas, né? A gente está lidando com sentimentos, está lidando ali com temperamentos, com personalidades, né? Com traumas, com várias coisas. Então, é muito complicado. Então, todos nós queremos ter uma família em nossas vidas. A família, para ser formada, ela exige desafios, exige lutas de nós. Nem todas as pessoas querem lutar, né, por uma família. Eu assisti um filme que eu até... É um filme secular, né? Vai falar algumas coisas que algumas pessoas vão até se escandalizar. Mas eu assisti esse filme e gostei da moral do filme, né? Um filme que fala... Agora esqueci o nome do filme, olha aí, vai ficar segredo. Mas ele é um filme muito interessante que fala quando você deixa a sua família porque achou complicada e quer construir outra família, né? Quer dizer, você está construindo uma família em cima da ruína de outra, né? Então, a gente tem que ir com esse desafio até o final. É muito difícil você carregar uma família, mas não é impossível e também não é um fardo. Família não é um fardo. Quando a pessoa transforma a família num fardo, aí é ruim mesmo, né? Mas não é um fardo. Então, quando a gente quer construir uma família no Senhor, a gente vai ser abençoado. Amém. Porque o Salmo fala que se o Senhor não edificar a casa, né, assim, em vão trabalha os... Então, assim, se o Senhor não estiver no centro, essa família não vai ser legal. Essa família vai ter um fim trágico, não vai não? Então assim, quando a gente conhece o Senhor, é normal, é natural que a gente construa a nossa família em quem? No Senhor. Muitas pessoas aí no mundo não constroem suas famílias no Senhor. Por isso, muitas das vezes,
não vai alcançar aquele objetivo para o qual a família nasceu, né? Então, a família é um bem de Deus, é Deus que nos dá. Então, a gente deve procurar construir nossa família no Senhor. Meus irmãos, para a gente construir uma família no Senhor, se você é um filho do Senhor e você quer construir a sua família no Senhor, você vai ter que passar por uma luta, não contra a sua família, mas contra um sistema que rege esse mundo. Um sistema chamado sistema babilônico. Porque ele sempre está tentando introduzir coisas na nossa família para que ela se degrade, seja destruída. Então, a gente tem que lutar junto com o Senhor contra esse sistema. O sistema da besta, um sistema que rege esse mundo. Então, às vezes a gente não percebe a forma sutil como esse sistema está adentrando dentro das famílias hoje. Mas vamos aqui no livro de Apocalipse, capítulo 11, versículo 7. E eu peço aos irmãos que em casa vocês possam ler, né, o capítulo de Apocalipse, capítulo 11, do versículo 3 até o 14. Vocês possam ler em casa, mas aqui a gente vai ler só o verso 7, que é o que vai nos interessar mais. Aqui fala assim: quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. Muitos de nós, irmãos, quando a gente estuda as profecias, a gente sempre vai falar das duas bestas, da primeira besta, da segunda besta, a gente acaba esquecendo essa bestazinha aqui, que é uma das piores, que é a besta que surge do abismo. A palavra do Senhor diz aqui para nós que essa besta, ela luta diretamente contra a palavra do Senhor. Então, tudo que está na palavra, a besta do abismo, ela vai tentar derrubar. É por isso que hoje o mundo ele está assim, um caos. A sociedade está entrando assim num tormento. Você já não sabe mais o que é o certo e o que é errado, porque a besta do abismo ela está produzindo com muita força. Todos nós sabemos que o inimigo ele tem pressa. A palavra de Deus diz aqui no livro de Apocalipse que ele tem pressa em destruir, em matar. E muitas das vezes nós estamos agindo bem lesadamente, que nem a tartaruga, né? Bem tranquilo, estamos aqui levando as coisas como se não tivesse acontecendo nada. Mas enquanto isso, o maligno trabalhando com toda a sua capacidade, né, de estratégia, porque ele é muito estrategista. Se nós fôssemos mais ligados no Senhor, a gente se atentaria a ser mais perspicazes, como a palavra do Senhor diz, que nós devemos ser mansos como as pombas e perspicazes como as cobras. Mas às vezes nós usamos a perspicácia de forma errada, né? Para agir contra o outro, né? E às vezes esquecemos ali o maligno agindo na sociedade, às vezes até mesmo dentro da nossa casa e dentro até mesmo aqui desse local onde a gente adora. Então, essa besta, ela vai combater diretamente a palavra de Deus. Quanto mais nós comungamos com o Senhor, mais a gente vai perceber a ação das bestas que estão lá em Apocalipse. Irmãos, nossa vida hoje, ela deveria estar mais voltada para vermos o trabalho das bestas. Elas estão agindo com força no mundo. É por isso que o mundo ele se encontra num caos hoje. Né? Porque muitos de nós não estamos muitas das vezes nos apercebendo. Então assim, essa besta ela age sutilmente, até aqui em nosso momento de adoração. A besta ela vai moldar as nossas vidas, vai moldar o nosso jeito de vestir. Você sabia que nós somos moldados pela besta? As nossas vestimentas, o nosso calçar, o nosso falar, o nosso pensar, tudo é moldado pelo sistema babilônico. Por que eu estou falando isso? Porque para a gente cuidar da família, a gente tem que entender como o inimigo age. Se eu não entender a estratégia do inimigo, eu não vou saber aonde me precaver, não é assim? Então a besta, ela age de forma muito sutil. Ela impõe a roupa que nós devemos vestir.
Ela diz se é longa, se é curta, se é apertada, se é frouxa. Ela diz tudo. Se você tem que botar uma gravata, se você não tem que botar gravata, se você tem que botar um brinco, uma joia, ela diz tudo para nós. É a besta que fala. Mas como assim? Por exemplo, uma pessoa que assiste uma novela, uma mulher começa a usar um determinado tipo de roupa. O que, que a sociedade faz? Começa a repetir aquele hábito. É a besta ensinando a pessoa a se moldar a ela. Um lacinho no cabelo, um adereço, o falar. Ela está nos moldando. Então, se ela molda certas coisas, pequeninas coisas, ela vai moldar o quê? Coisas mais profundas, porque ela começa de fora para dentro. O inimigo não pode alcançar a sua mente, então ele coloca coisas que você vê externamente para moldar aquilo que está dentro de você, para que daqui a pouco o que está dentro de você esteja semelhante ao que está fora, que é o que ela quer. Então, muitas das vezes nós estamos sendo moldados. Por isso que hoje em dia é muito difícil. Eu estava até vendo a cantora Bruna Carla, né? Ela falando que as pessoas assim, que as mulheres hoje em dia não querem mais se vestir com roupas respeitáveis, né? Digamos assim. Aí a pessoa diz, não, porque isso é religiosidade, né? Andar com a Bíblia hoje é religiosidade. Você falar de Jesus hoje, as pessoas só falam de Jesus, só falam de igreja, só falam de louvor. Tudo é religiosidade. Então, às vezes, a pessoa pegou aquela palavra, o termo religiosidade, e transformou em algo ruim, né? Então, quando a gente dá fé, a gente não está mais sendo cristão verdadeiro, não está mais tendo a semelhança do Senhor, nós estamos tendo a semelhança do mundo. O nosso falar está sendo todo adaptado ao mundo. Então, sem a gente perceber, a besta ela vai nos moldando, vai moldando a gente aos poucos. Isso não vai acontecer só com novelas, irmãos. Vai acontecer qualquer coisa, uma música, uma série, que hoje em dia é muito comum. Então, nós assistíamos uma série, e hoje em dia a gente parou de assistir por conta disso, a gente parou de assistir séries, né? Eu já tinha cortado os laços com as novelas, e aí depois eu percebi que novela, série é a mesma novela. Porque você vai seguindo uma sequência. Já acabou já, não vamos nos perder, mas vocês vão entender. E a gente assistia essa série, né? E parecia uma coisa tão simples, tão inocente. Parecia inocente, né? Falava só sobre rainhas, sobre coisas assim, né? Mas aí daí por meio começou o negócio a desandar e começou a entrar a homossexualidade de forma muito sutil. Então, assim, quando a gente não presta atenção nas coisas, a gente vai engolindo, a nossa mente está sendo o quê? Moldada. A gente não percebe. Mas aí, quando a gente percebe algo, a gente começa a ver que não. Como assim? Se eu quero os anjos de Deus perto de mim, então eu não posso fazer parte disso. Entendeu? Se os anjos eles têm que estar comigo, eu vou ver algo que o anjo não possa compactuar? Não tem como, né? Então eu tenho que ver o que o anjo do Senhor, o que o anjo que está comigo, né, é agradável a ele ou não. Então existem muitas coisas que a gente não percebe, que são muito sutis, mas que estão nos degradando. Às vezes a gente não entende por que nós não temos apego com o Senhor. Por que muitas vezes o nosso apego com o Senhor não é forte? É por conta dos nossos hábitos, por conta do que nós fazemos. Então, muitas das vezes, hoje em dia, é muito comum você ver uma pessoa não querer mais ser comparada a um crente. Ele não quer mais ser parecido com um crente. Mas eu não estou falando aqui, irmãos, dessa saia longa, não. Eu estou falando aqui de ser cristão de fato e verdade. Porque às vezes a gente acha que o crente é a roupa, é o jeito como eu me visto. Não é isso, não tem nada a ver com a roupa. A roupa, ela vai agregar quem eu estou servindo. Mas se eu for fixar somente na roupa, eu não vou estar focando na pessoa correta, né? Por exemplo, eu venho aqui, eu venho adorar. Eu não vou vir de qualquer jeito. Eu tenho que vir com a roupa que no mínimo tire a atenção de sobre mim. Então eu tenho que vir o máximo, atrair a atenção para quem? Para o Senhor. Na rua não é diferente. Eu também tenho que me vestir ao máximo de que eu não venha causar sensualidade para o outro.
Se eu carrego o nome do Senhor, eu tenho que respeitar o nome dele. É ele que eu estou representando. A gente enche a boca dizendo que somos embaixadores de Cristo, mas às vezes o nosso caminhar, os nossos hábitos, o nosso falar não passam isso para as pessoas. Então, muitas das vezes nós representamos mais o sistema babilônico do que até o próprio Senhor. E às vezes a gente quer ter uma família feliz, né? A gente quer ter uma família feliz, não sei como, mas a gente quer ter. Então, esse sistema, ele nos diz o que nós devemos fazer, nos vestir, nos calçando conforme o que ele quer, conforme ele vai lançando. Muitas das vezes o jovem, ele vê um cantor e ele vai se assemelhar àquele cantor, na roupa, no jeito de vestir, no jeito de falar, às vezes no corte do cabelo. Então a gente vê que a gente é o quê? Um ser moldado. Muito fácil de ser moldado. Por isso que o Senhor nos compara o quê? Ao barro. É por isso que nós somos comparados ao barro, porque o Senhor está todo o tempo nos moldando. Então, muitas das vezes a gente não permite que o Senhor nos molde. Sabe por quê? A gente estava falando sobre isso aqui na escola sabatina. Porque a gente não quer renunciar ao nosso eu. É tão bom ficar com o nosso eu, com os nossos prazeres, com o nosso pecado. A gente não quer largar dele. Só que aí o Senhor sofre. Por quê? Porque se eu não largar, não me renunciar, um dia o Senhor vai ter que me exterminar. Porque eu estou apegada com o quê? Com o pecado. Então, muitas das vezes a gente está sendo moldado, mas não pelas mãos do oleiro, não pelas mãos do Senhor. Então, nós devemos tomar muito cuidado. Porque hoje em dia existe uma frasezinha que as pessoas dizem assim, ó: nós não podemos julgar, irmãos. Não é certo julgar. Vocês já ouviram falar nisso? Não é normal as pessoas falarem isso? Não pode julgar não, viu? Onde é que está escrito isso na palavra do Senhor? Que a gente não pode julgar. O Senhor diz que nós não podemos condenar ou absolver alguém. Mas nós podemos julgar. O que é julgar, irmão? Julgar é analisar, é examinar. É por isso que hoje a gente não julga mais as coisas, a gente não sabe mais o que é o certo e o que é errado. Está tudo misturado, porque a gente não julga mais as coisas. Agora nós não devemos fazer o juízo temerário. Que era o juiz, por exemplo. Eu estou vendo esse jogo. Pode usar, pode usar. Tem que pedir permissão, né? Mas não entregou não. Eu estou vendo esse jovem com o boné. Aí muitas vezes a gente vai fazer um juízo temerário dele. Olha, que falta de respeito esse menino vem para a igreja de boné. Eu estou fazendo o que com ele? Eu estou já fazendo um juízo temerário. Estou julgando, condenando ele. Estou fazendo um julgamento e já estou condenando ele. Entendeu? Às vezes alguém está calado ali, não está, aquela pessoa é tão chata, antipática. Mas às vezes você não sabe. Aquela pessoa pode estar o quê? Com depressão, pode estar. Você está fazendo um julgamento e já está dando um veredicto final. Você já está dando ali uma absolução ou uma condenação para ele. Então, o nosso ato é julgar. Julgar é analisar. Para você analisar, você não analisa uma coisa da noite por dia. Quantas vezes um criminoso, alguém que está sendo julgado, vai diante do juiz? É só uma vez, muitas das vezes? Não. Necessita juntar fatos, juntar dados que comprovem ou a sua condenação ou o seu livramento. Então nós devemos julgar, analisar todas as coisas. É por isso que hoje, irmãos, é muito comum nós estarmos sendo moldados pelo mundo. Por quê? Porque nós não fazemos julgamento das coisas. Por exemplo, eu estava assistindo aquela série com o meu esposo. Parecia ser algo normal, algo simples. A gente foi analisando e a gente viu que não dava. Não era para nós. Então a gente fez o quê? Deu um basta. Vamos assistir aqui a série O Bom Doutor. Legal, fala sobre medicina, né? A pessoa intelectual, tudo mais. Não dá. Travou. Entendeu? Então a gente vai fazendo um julgamento e a gente vai vendo, não dá mais para ir adiante.
Então, muitas das vezes, eu não estou dizendo aqui, irmãos, que você tem que deixar de assistir. Eu estou falando aqui algo, estou dando um exemplo de coisas que nós vivenciamos. E se você compactua das coisas do Senhor, você vai saber fazer os seus julgamentos com o Senhor. Então, ela vai nos moldando cada dia e a cada momento. Cotidianamente, irmãos, nesse momento, nós estamos sendo moldados. Aqui é um momento que o Senhor está tendo a oportunidade de nos moldar, através da palavra. Mas às vezes a gente ainda está com muitos aspectos que não são do Senhor. Então, hoje em dia, irmãos, a verdade absoluta, ela já não é mais absoluta para as pessoas. Ela deixou de ser absoluta, ela é relativa, né? Ela é maleável. Uma coisa que era certa agora já não é mais. Então, muitas das vezes, nós nos tornamos o quê? Inconstantes. E um cristão inconstante é um cristão laodiceano. E quem tem o aspecto de Laodiceia vai ser o quê? Vomitado. Porque o Senhor disse que se não és nem quente nem frio, por seres morto, ou seja, por ser inconstante, estou a ponto de vomitar-te. Então, meus irmãos, quando o povo estava lá no deserto, eles eram inconstantes. E o Senhor ficou irado por conta da inconstância deles. Então, a besta do abismo, ela está entrando nas casas, nos lares, nas famílias. E hoje nós vemos aí uma sociedade moldada pela besta do abismo. Por quê? Porque começou aonde? Dentro dos lares. Lá dentro da casa, a mãe está assistindo uma novela e a mãe está passando por um problema matrimonial. E aí ela vê o casal discutindo e ali a mulher arranja um amante. Ali parte para o quê? Para o adultério. A besta está moldando a pessoa a desistir do matrimônio e partir para o adultério. Então essa família está sendo moldada. O jovem está assistindo ali a malhação e está aprendendo que ele pode viver uma vida sem compromisso. Pode partir agora para ficar com um e com o outro, sem compromisso. Não preciso me preocupar com o sentimento da garota com quem eu estou me relacionando, ou com o jovem com quem eu estou... Não precisa mais, né? Acabou-se. Então, estou sendo moldado. E aí, essa pessoa que vai crescendo assim, ela vai casar, porque é natural do ser humano conviver em família, né? Então, o ser humano ele vai querer uma família. Aí, quando ele parte para ter uma família, mas agora ele está com um mau hábito. O hábito de não ter compromisso. Agora ele vai ser o quê? Um adúltero na sociedade. Então, essas vidas, elas foram moldadas aonde? Dentro do lar. O jovem está passando por problema com os pais. Então, aquele jovem ele vai assistir uma série, onde a gente vê, né, muitas das vezes, aonde fala que a pessoa vai ver lá um personagem se cortando, praticando um suicídio, né, que é o que está acontecendo. Muita gente vê muito, essas coisas se tornam muito normal hoje em dia. Para o mundo tudo é normal, né? Para nós não tem nada de normal. Então, muitas das vezes a gente está sendo moldado dentro da nossa casa. A gente nem precisa ir longe. Antigamente as pessoas tinham medo de deixar os seus filhos saírem para ir para a casa do outro, né? Não pode. Mas às vezes os filhos estão sendo moldados dentro de casa. Então os lares estão se desvencilhando por conta que há o sistema babilônico, ou seja, a besta do abismo, ela adentrou nas casas e foi com muita força, de forma muito sutil. Então, o Senhor diz na palavra dele que casar é bom, que devemos manter o matrimônio, mas a besta do abismo diz que eu posso trocar, que nem se troca de roupa, né? Vai trocando, vai trocando, vai trocando. É assim que diz. O Senhor diz que os filhos devem honrar os pais. O que a besta do abismo fala? Que os filhos têm que viver a sua vida, não precisa respeitar pai e mãe. E aí a gente vê muitos jovens morrendo cedo, né?
A palavra do Senhor ensina que os pais têm que amar os filhos, têm que cuidar dos filhos. Mas hoje em dia a besta do abismo ensina que o seu filho, ele pode viver sozinho, ele cresceu para o mundo. Não é assim que diz? Meu filho foi criado para o mundo. Né? Não precisa mais se preocupar. Os filhos já andam por si só. Então, a besta ela vai moldando as pessoas aos poucos, né? Vai moldando a cada dia, a cada momento, e muitas das vezes a gente não se dá de conta de que estamos sendo moldados. Muitas das vezes, irmãos, nós colocamos nossos filhos nas escolas. E às vezes a gente acha que está tudo tranquilo. Nosso filho está na escola, está tudo legal. Mas o que nós temos visto de crianças, né, passando por situações, porque hoje em dia as escolas elas viraram um antro, né, do ensinamento chamado marxismo comunista. Você já ouviu falar? Marxismo comunista? Irmãos, muitos de nós não sabemos o que se trata o marxismo comunista. Quantos aqui conhecem isso? Levanta a mão. Nenhum? Não, está errado. Já ouviu falar? Vem, manda. Menino, olha aí, ó. Essa menina disse ali que eu ouvi falar, viu? Olha, meus irmãos. Você que é pai, você que é mãe, tome bastante cuidado. Os seus filhos, hoje em dia, muitas das vezes os filhos eles vão para a escola, mas muitas das vezes os pais eles confiam que aquele filho está ali desenvolvendo as suas faculdades mentais. Isso acontece muito em escolas públicas. Eu não estou dizendo que o ensinamento da escola pública é ruim, porque eu estudei praticamente a minha vida inteira na escola pública. E a gente, quando a gente tem uma fé solidificada, a gente não vai com qualquer onda, né? Mas hoje em dia ela está cada vez mais forte dentro das escolas. Então, muitas das vezes, os pais eles não conseguem mais, né, assegurar que o seu filho fique firme ali, pelo menos até uma certa idade, porque nós sabemos que vai chegar um momento que o filho vai ter que fazer a sua própria escolha. Não é assim? Porque a gente não vai obrigar uma criança a aceitar a Jesus à força. Não, ele vai ter que fazer a escolha dele. Ele vai ter que ter um entendimento dele. Às vezes a criança é batizada aos 8 anos, 9 anos de idade, mas vai chegar um momento que ele vai começar a verificar as coisas e vai ver se o caminho do Senhor é o que ele vai querer ou não. Então a gente tem que saber que aquela pessoa vai fazer uma escolha um dia na vida. Mas esse ensinamento, irmãos, nas escolas, ele está muito forte. Muitas das vezes meu sobrinho chegava em casa e eu ficava perguntando, vamos para a escola hoje, né? Aí ele dizia assim, botaram só, a gente foi assistir um filme. Que filme foi? Né? A gente tem que saber. Então os filmes não eram filmes que traziam uma moral para a vida daquela criança. Muitas das vezes era um filme que incutia algo político naquela criança. Porque se vocês não sabem, irmãos, os jovens eles são muito captados para o meio político. Então nós devemos tomar bastante cuidado se nossos filhos, se as nossas crianças não estão sendo captadas a desistirem da fé deles. Então, mas se você for numa escola, irmãos, é isso que você vai ver. Muitas das vezes. Então, meus irmãos, muitas das vezes a gente não sabe o que tem acontecido nas escolas. As crianças saem dos lares traumatizadas, com dores, chegam na escola, tem algo lá para saciar ela. É uma folhinha verde, né, que as pessoas costumam usar. É uma música que causa um certo alívio, né? São amizades que distorcem o que está dentro da palavra. Então a gente acha que isso não é comum, mas isso é muito comum. Muito bonito uma menina beijar a outra. Por que essa filha está pensando isso? Em algum lugar ela começou a ver aquilo cotidianamente. Uma pessoa não vai ter algo da noite para o dia, não. É porque ela está o quê?
A palavra de Deus diz que pela contemplação nós somos o quê? Transformados. Quanto mais eu contemplo Jesus, mais eu sou transformado. Quando Moisés ficou ali perto do Senhor, o que aconteceu com ele? Ele ficou cheio da glória. Porque quem está perto da glória fica cheio da glória do Senhor. Então, se eu estou perto do Senhor, vou ser transformado à semelhança do Senhor. Se eu estou longe dele, se eu estou vendo só coisas inúteis, eu vou ser transformado de acordo com aquelas coisas inúteis que eu estou vendo. Então, hoje em dia, os lares, eles estão assim, ó. Quando eu estudava, eu dizia assim, na aula de, acho que era alguma coisa social, que eu não me lembro o que é, estudos sociais. Nem existe mais isso, eu acho. Dizia assim, ó, a sociedade é a base, a família é a sociedade, é a base da sociedade. Era tão antigo que eu nem me lembro a frase. E isso é verdade, irmãos. A família, ela é a base. E o que o marxismo comunista fala? Vamos destruir a família. Como é que nós vamos destruir a família? Se introduzindo nas escolas e nas faculdades. Por que você acha que dentro das faculdades existe maior índice de ateus? Porque lá as pessoas são moldadas a mestres ateus. Mas não é qualquer ateu, irmãos. Porque a pessoa diz, ateu é uma coisa terrível. Não, tem gente que é ateu, mas é respeitável. Ele só perdeu ali a fé no Senhor, mas ele não te ensina coisas erradas. Mas existe ali, irmãos, ensinamentos que destroem a moralidade da pessoa. Esses dias eu vinha com meu esposo dentro do ônibus, eu fiquei horrorizada com a professora falando. Os alunos não passavam de como dizem, um cheque no final do mês. Eu fiquei muito triste, irmãos, muito, porque eu ensinei há algum tempo. Quando eu ensinava, tinha uma sala, né, que as professoras eram colégio particular, né? Quando eu ia para a sala, uma disse assim, já vai para o inferno, é? Eu fiquei tão triste com aquilo, irmãos. Eu fiquei muito triste. Mas era a sala que mais dava trabalho. A sala já era quente, para começar por aí. Os alunos todos transtornados. Parece que um aluno afetava o outro. E ali tinha um menino, irmãos, que ele era muito rebelde. E um dia esse menino quis dar na minha cara. Ele não respeitava nenhuma professora. E aí quando eu fui lidar com ele, eu cheguei de frente para ele. E aí eu falando com ele, ele disse assim, eu vou dar na sua cara. Desse tamanho, né? Menor do que eu. Acho que ele tinha uns 12, 13 anos. E eu disse, pois dê na minha cara. Aí eu disse, você está pensando que eu sou o quê? Mas eu não fui gritar com ele. Porque eu sabia que dentro dele havia uma ira. Aí eu disse assim, olha, eu vou conversar com seus pais. Estou tentando ali desbilhotar a vida dele, né? Ele disse, como que pai? Que eu não tenho pai? Meu padrasto? Aquele que grita comigo? Então eu descobri o quê? Quem era a fonte do problema daquela criança? Então muitas das vezes a gente não quer descobrir a fonte do problema. A gente quer se livrar. E ali, eu olhei para aquela criança, eu falei para ele, você me respeite, eu não estou falando nada com você que lhe diz respeito. E respeite também os seus colegas de classe. Irmãos, nós devemos descobrir o que está afetando as nossas famílias. Então, o que era um problema de rebeldia, irmãos, hoje em dia ficou pior. Porque hoje em dia, irmãos, está sendo levado para as escolas que você pode namorar com a mesma pessoa do mesmo sexo, você pode usar aquela coisinha lá para ficar relaxada, e você pode tirar um bebê, você pode viver o sexo livremente, né? E você pode depois se livrar daquele bebê como se ele não fosse nada, né? Então essas coisas estão sendo o quê? Ensinadas de uma forma muito sutil. E aí, irmãos, uma família destruída, a sociedade vai ficar como? Vai ficar bem? Vai ficar destruída. Mas aí a gente não entende que ponto espiritual é esse, né? O ponto é destruir a família
para que pessoas sejam destruídas, para que pessoas percam a sua fé, para que quando o Salvador vier, aquela pessoa não seja salva. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. O Senhor Jesus falou, e eu gosto muito desse verso, tá? Acho que está em Lucas alguma coisa. Que diz: encontrará Filho do Homem fé na terra quando regressar? Então, se eu não tiver fé, eu não vou crer no Senhor, eu não vou ver esse Senhor. Mas, irmãos, vamos bem rapidinho aqui, ó. Sei que vocês já estão todos desesperados, com fome, agoniados. Vamos aqui no livro de Colossenses, capítulo 3. Colossenses capítulo 3. Assim como o mundo ele ensina uma receita, irmãos, para destruir a família, aqui também fala de uma receita como você ter uma família feliz. Muitas pessoas estão esperando chegar no céu para ser feliz, mas quem tem Jesus já é feliz aqui, porque o reino de Deus é aqui. Colossenses 3, verso 18 fala assim, olha: a receita do Senhor: esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Aqui, irmãos, está ensinando que as mulheres, pessoas muito emocionais, todos nós sabemos que as mulheres, quando elas se desequilibram emocionalmente, lá não presta, né? Lá não fica legal, né? Então, a mulher, ela tende muito a ser o quê? Vingativa. Ela tende muito a ser calculista. É por isso que a mulher tem táticas, né? Mas se ela usar de forma errada, né? Não pode. A mulher tem que ser santa. Os pensamentos dela tem que ser santo. Aqui fala, irmão, da questão de submissão, na questão de ajudar o esposo naquilo que é de Deus, principalmente. O termo submisso aqui não quer dizer que o homem vá pisar essa mulher, que a mulher tem que aceitar tudo que o homem falar, né? Não é isso que a Bíblia está falando. Aqui diz como convém no Senhor. Se o meu esposo é um cristão, eu tenho que entender as atitudes dele quando ele pratica coisas no Senhor. Esse homem é do Senhor? Ele pratica a lei do Senhor? Ele tem os frutos do Espírito Santo na vida dele? Então por que eu vou me opor a ele? Mas aí eu tenho que ver se está convém como convém no Senhor. Então a submissão aqui não é a mulher baixar a cabeça e o homem simplesmente mandar ela fazer o que ele quer, não. Não é isso. Aqui a palavra submissão está falando em auxiliar. E o que a mulher é do homem? Auxiliadora. Né? Eu sempre digo, o Espírito Santo, olha, a mulher, ela recebeu a característica de quem? Do Espírito Santo. Olha que lindo. Quando o médico está fazendo a cirurgia, quem é que ele precisa? Do auxiliador junto com ele, né? Aquele que vai dando o bisturi, vai dando todas as peças, né, para ele. Sem essa pessoa auxiliando, vai ser fácil ele fazer essa cirurgia? Não, o paciente vai morrer rápido, não vai não? Então a mulher é isso. A mulher é uma auxiliadora dentro de casa, nas finanças, na obra do Senhor. Não gosto de dizer que a igreja não, gosto de dizer a obra do Senhor. Na obra do Senhor. Muitas das vezes o marido vai passar um estudo, a mulher tem que interceder por ele. Ela não vai com ele, mas intercede, né? Vai fazer uma visita com esse esposo, para ele não ir sozinho, para não cair numa cilada. Então, como convém no Senhor. Então é isso. Aí fala assim, olha: maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Nós falamos aqui que a mulher é um ser muito sentimental. Então, se o homem ele vai machucar essa mulher com palavras ou com atitudes, ela vai tender a ficar com o quê? Amarga. Uma mulher amarga, meu amigo, nem eu quero por perto. Quanto mais um homem, né? Porque a mulher, ela tem muito sentimento. Então, se ela não lida bem com o sentimento dela, qual é a mulher que vai gostar do seu esposo degradando o seu aspecto físico, degradando o seu falar? Qual é a mulher que vai se sentir bem com esse esposo, até mesmo para um momento romântico com ele depois? Não existe, é exigir demais, né não?
Exige demais. Então, os homens não devem causar amargura na sua esposa, eles devem vigiar. Porque às vezes o homem, muitas das vezes ele não tende muito a vigiar, né? Então, eu passo aqui esse assunto vai longe, né, irmão? Necessita de um encontro, né? Então, o homem, ele deve amar. A palavra de Deus sempre puxa o homem para amar. Amar a tal ponto de doar a vida por ela. Olha só que lindo. Às vezes a mulher não quer se submeter, mas o homem foi dado ao pior, né? Ele tem que amar a ponto de dar a vida por ela, né? E eu achei interessante quando meu sobrinho foi casar, aí ele falou assim, brincando, né? Que ele gosta muito de brincar. Aí eu pensei assim, o John lá na Amazônia, aí com a Glória andando no barco, aí o jacaré, se Deus o livre for pegar a Glória, o John vai ter que se colocar no lugar, né? Por quê? Porque o homem tem que amar a sua esposa a ponto de dar a sua vida por ela. Mas muitas das vezes eu vejo muito ao contrário. Eu vejo muito desrespeito muitas das vezes. Olha, irmãos, eu já convivi, eu já tive relacionamento com pessoas que não eram crédulos. A pessoa chama de incrédulo, né? Mas a gente entende uma atitude de uma pessoa lá fora, porque ele não está irmão, alinhado na palavra. Mas uma pessoa que vive aqui, que conhece, que estuda a palavra, ele tem que estar o quê? Procurar estar alinhado. Ele vai ser perfeito não, mas ele vai ter que procurar se alinhar a essa palavra. Mais adiante, irmãos. Diz assim, ó. Filhos, agora é para os filhos a receita. Filhos, em tudo obedecei aos vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Aqui a palavra de Deus está dando conselho para pessoas que conhecem a verdade, conhecem a palavra. O filho que convive com o pai, que o pai não anda no caminho do Senhor, como é que ele pode obedecer esse pai em tudo? Não é verdade? Ele vai obedecer em certo ponto, mas coisas que vai se contrapor à palavra, o filho vai ter que fazer o quê? Uma escolha, não vai não? Ele vai ter que fazer uma escolha um dia. Então a palavra de Deus diz que o filho, ele deve ser obediente aos pais, porque isso faz o que no Senhor? Agrada o Senhor, é grato diante do Senhor. Então, irmãos, aqui fala mais assim, olha, pais, agora é para os pais. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Irmãos, aqui existe algo muito perigoso. Muitos pais, eles irritam os seus filhos. Às vezes comparam o filho com outra pessoa. Vimos até o caso de José aí na história, né, da lição. Às vezes compara o filho com outra pessoa. Às vezes quer que o filho ande todo padronizado, como ele gostaria que o filho fosse, né? Às vezes quer que o filho estude aquilo que era um sonho dele no passado. Um peso, se torna um peso para o filho, porque o filho quer algo para ele, e o pai, não, eu quero que você faça isso e aquilo. Então, às vezes os pais querem, eu queria ter tido uma menina, e aquilo, nasceu fulano, eu queria ter tido uma menina. Aquilo é um peso para o filho, né? Porque o filho acha que não alcançou o objetivo de filho. Eu conheço a história de uma jovem, eu achei muito bonito o testemunho dela. Ela andou muito tempo no caminho da homossexualidade. Por quê? Porque o pai queria um filho, a mãe rejeitou ela. A criança sente dentro do ventre, né? Ela se sentiu o quê? Rejeitada dentro do ventre. Então, causou o quê na filha? Irritação, amargura, desânimo. A palavra de Deus diz que nós não devemos desanimar os nossos filhos. Então, muitas das vezes, a sociedade, por exemplo, as mães, hoje em dia tem muitas mães sozinhas, irmãos. Muitas, são muitas, parece que é uma moda, né? E aí, essa mãe é um peso, criar um filho. É um peso, porque Deus não fez a sociedade, não fez a família só uma pessoa para cuidar do outro. Ele fez o quê? Um casal, e o que vem desse casal é o quê? Um filho, não é assim? Então, o certo é os pais cuidarem desse filho. É quando o lar se acaba, fica só a mãe cuidando daquele filho. E aquilo se torna o quê? Um peso. E às vezes é impossível uma mãe não jogar sobre esse filho esse peso. E aí o filho vai fazer o quê? Ficar desanimado. Às vezes o casamento não está bom. E às vezes eu vou descontar em quem?
Eu conheci uma senhora quando eu era jovem, ela batia muito na filha por conta do marido. Aquilo me causava uma dor muito grande, porque às vezes a pessoa descarrega a sua raiva em cima da criança, por conta do lar que se desfez, né? Então, muitas das vezes os pais eles têm desanimado seus filhos. A irmã, ela ia andando para deixar os filhos dela na escola, e ela disse que uma jovem acompanhou ela, parecia ter uns 13 anos, né? E ela disse que nunca viu essa menina. A menina passando lado a lado com ela, e a menina olhou para ela e disse assim: você tem fé em Deus? Aí a irmã disse: tenho. Aí ela disse: pois eu não tenho mais não. Ela disse: mas por que, meu filho, você não tem fé em Deus? Ela disse: como é que eu tenho fé em Deus se Ele não faz um milagre na minha vida? E a irmã disse que ela com o rosto assim, né, entristecido, e a irmã entrou na escola e ficou com aquela menina na mente. Ela disse que começou a pensar mais fortemente nessa jovem. Aí ela disse que saiu da escola para ver se alcançava essa menina, para ver se via, mas ela não achou mais essa criança. Aí eu disse assim para ela: irmão, essa criança, o Espírito Santo fez ela falar o que estava dentro do coração dela, porque talvez ela fosse até praticar um suicídio. Então, com certeza o Espírito Santo tocou nela para que ela falasse, você ouvisse as palavras dela, a dor dela, para que você orasse por ela. Porque só Deus sabe o que aquela criança estava passando, né? Só Deus sabe. Nós vivemos num mundo, irmão, hoje, um mundo imoral, um mundo imundo. O mundo que nós vivemos, ele é imundo. A única coisa que escapa aqui é a gente adorar o Senhor, a gente ser feliz no Senhor. Para mim não sei para os outros, né? Já tem gente aí tentando alcançar jatinho, mansões. Eu quero um trabalho, quero um bom recurso para eu viver minha vida e não ser preso para ninguém. É isso que eu quero. Mas quanto a isso, irmãos, nada do que você adquirir aqui, irmãos, compensa, porque só vai existir perfeição no céu. Então, o Senhor, Ele dá uma receita. Ele dá uma receita para cada um de nós. O Senhor diz para nós, irmãos, se o filho obedecer ao pai, esse filho, ele vai ter uma recompensa, a vida dele vai ser prolongada. Mas essa promessa não é só para a terra, é para o porvir. Se um esposo tratar bem sua esposa, de acordo com Pedro, ele vai ter as orações dele sempre atendidas, ele vai ter a comunhão do Senhor sempre presente na vida dele. Se uma esposa, ela se comportar conforme a palavra do Senhor diz, né? Se uma mulher de Deus praticar aquilo que o Senhor diz, ela só vai ter bênçãos na vida dela. Irmãos, vamos cuidar dos nossos filhos, sentem para assistir com eles um bom filme, saiam, passeiem. Mesmo se você trouxer o seu filho para o clube de desbravador, irmãos, não vá, porque fulano veste uma farda. Não, verifique o caráter dessa pessoa. Muitas pessoas vestem fardas e o Senhor, Ele não se agrada de aparência. O Senhor vive de realidade. Se eu sei que meu coração é impuro, eu vou até o Senhor e digo: Senhor, meu coração é impuro, eu quero ser transformado. Ele vai me transformar. Mas se eu sei que meu coração é impuro, mas eu não vou a Ele, eu deixo meu coração se enchendo de cada vez mais de impureza, Ele não pode fazer nada por mim, porque Ele diz que eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Ele só vai fazer a obra de transformação naqueles que buscarem. Porque Ele não vai levar para as moradas dele quem não quer ir. Você colocaria alguém na sua casa que não quer ir para a sua casa? Para ficar com a cara feia para o seu lado? Para ficar reclamando da comida que você faz? Não, irmãos, tem que haver o que? Afinidade, confiança, tem que haver amizade. O Senhor, irmãos, nós temos muitas características do Senhor e Ele se vale disso em nós. Então, a receita está aqui na palavra do Senhor. Vigie vossos filhos, irmãos. Vigie vossos filhos, porque ele vai ser a pessoa que vai levar a palavra amanhã. Amém. Se ele estiver quebrado hoje, como é que ele vai alimentar outras pessoas amanhã? Não causem pressão. Eu falo dos filhos, irmãos, porque eu vejo muitos filhos. Isso é um peso muito grande muitas das vezes, né? Então vamos cuidar dos nossos filhos, vamos entender mais. Eu ouvi um testemunho para finalizar, irmãos, para os irmãos não se desesperar. Eu ouvi um testemunho de uma esposa de pastor. E ela disse que o menino queria ir para a igreja, era de tênis All-Star, né? Aí o homem era pastor. E ele era uma briga dia de sábado.
olha, você não vai para a igreja com essa roupa e esses cabelos, com esse cabelo assim de microfone, né? Aí ele diz assim, você não vai para a igreja desse jeito não. Aí ela dizia, marido, calma marido, né? Chamava o marido assim, a parte falava, né? Aí era uma briga. Isso, irmãos, eu sei disso porque eu também já passei por isso. Minha mãe punha isso muitas das vezes nos meus irmãos, né? Os pais têm que conversar com os filhos. Eles têm que conversar, tem que ser amigo. Não é também fazer tudo que o filho quer. Nós estamos falando isso. Não é isso. Mas explicar para o filho, filho, olha, filho, essa roupa assim, assim, assim. Muitas das vezes minha mãe fazia isso com meu sobrinho e eu ia lá, conversava com ele. E aí ele fazia mais aquilo que eu dizia do que eu quero falar, né? Que eu não falar com jeitinho. E o que acontece, irmãos? Esse rapaz, né? Ela dando testemunho. Essa mulher, essa esposa do pastor, ela gosta muito de trabalhar com adolescentes. E aí ela dizendo que ele cresceu, foi fazer faculdade. E aí ele disse, mãe, eu terminei minha faculdade, mas eu sinto, mãe, que o meu chamado não é esse. Sabe o que eu vou fazer, mãe? Vou fazer teologia. Eu quero aprender da palavra para levar mais ainda para as pessoas. E ele foi fazer, e ele não virou pastor, viu? Ele virou missionário. E ele trabalha num dos países muito restritos, a palavra do Senhor. Trabalha de forma secreta, né? Bem como é que se diz? De forma que ninguém perceba, né, que ele está ali tentando pregar o evangelho. Então, irmãos, tudo é um tempo, né? Meu esposo, quando eu entendia que a fé dele não era a minha fé. O que eu poderia fazer por ele? Eu deveria orar. Muitas das vezes de joelho, jejuando, orando. E muitas pessoas dizem, como é que tu fez para o teu esposo vir da Universal para a verdade? Eu disse, eu não fiz nada, eu só orei. O Espírito Santo fez a obra que cabia a ele. Porque o convencimento é o Espírito Santo. E o convertimento é dele. Para mim só cabe a intercessão. Então, foi uma luta muito grande, irmãos. Ele sabe, ele pode contar o testemunho dele qualquer dia, né? Mas não foi fácil. Mas a vitória foi do Senhor. Amém. Né? E eu compartilho dessa vitória, graças a Deus, né? Então, irmãos, eu vou. Posso louvar ainda? Para a agonia dos irmãos. Eu gostaria que as famílias ficassem juntinhas, né? Aqui já está junto, aqui, ali a jovem ali. Ficassem juntinhas pra gente fazer esse louvor. A gente vai louvar e depois nós vamos orar pelas famílias, tá certo?